Para você, como foi ser mãe na adolescência? Foi muito difícil, pois minha vida mudou completamente. Qual foi a reação ao saber que estava grávida? Um susto, porque não foi planejada. Você chegou a imaginar como a chegada de um bebê afetaria sua família? Sim, sabia que iria mudar muita coisa na minha vida e da minha família. Qual foi a reação dos seus pais quando souberam? Minha mãe descobriu junto comigo num consultório médico. Acho que devido ela ver meu desespero, ela se mostrou solidária ao momento e foi quem mais esteve presente ao meu lado. E o pai do bebê, como reagiu? Meu namorado na época também teve a mesma reação que a minha, um susto, porém esteve presente em todos os momentos da gravidez. Qual foi o momento mais difícil desde que descobriu a gravidez? O momento mais difícil é quando você decide se separar, pois é tudo muito novo e, como eu era muito nova, não trabalhava e dependia da ajuda dos outros. O momento mais prazeroso foi vê-lo dando os primeiros passos. Ter um bebê mudou seu projeto de vida? Sim, completamente. Qual foi a... Como foi a sua vida a partir do momento em que você tinha um bebê para cuidar? Cansativa. Tive que começar a trabalhar cedo para não depender da ajuda financeira de ninguém e passar noites em claras para cuidar dele. Como foi a combinação de bebê, escola e trabalho? Complicada, porém minha mãe me ajudou muito ficando com ele para que eu não parasse de estudar. E quanto ao trabalho, comecei a trabalhar em casa e isso me ajudou para não perder nenhum momento da vida dele. Sofreu algum preconceito por ser mãe jovem? Sim, Tem algum conselho para dar para as meninas que estão iniciando sua vida sexual? prevenção. Nós achamos que nunca irá acontecer conosco, mas acontece. Hoje em dia existe tanta divulgação sobre o assunto, então tomem remédios contraceptivos e usem camisinha, afinal, camisinha também previne doenças. Para você, como foi ser mãe na adolescência? Difícil, porque eu casei e fui morar numa cidade mais longe daqui de São Paulo, lá na Paraíba. E foi difícil porque eu não tinha parente por perto, né? Então praticamente eu tive que aprender tudo sozinha. Qual foi sua primeira reação ao saber que estava grávida? Foi uma gravidez planejada? A minha primeira gravidez sim, porque o médico falou que era viável, porque eu sentia muita cólica. Então ele falou que possivelmente se eu engravidasse as minhas cólicas melhoraria, porque eu até desmaiava de tanta cólica que eu tinha. Você chegou a imaginar como a chegada de um bebê afetaria sua família? Não, acho que eu não tinha essa noção, porque eu era muito jovem, tinha meus 16 anos e nunca nem passou pela minha cabeça. Qual foi sua reação de seus pais quando souberam? Como contou? Ah, meu pai eu não conheço, né? Eu fui criada pelo meu padrasto, então meu padrasto sempre foi muito ausente. E a minha mãe, na verdade, no primeiro momento que ela soube, ela é difícil para mim falar sobre isso, mas ela até comentou assim que eu poderia tirar, né? Ela falou assim, não, você é muito nova, você não precisa criar esse bebê, você pode tirar. Eu falei, não, não vou tirar. Eu vou criar o meu bebê e vou ficar com ele. E o pai do bebê, como reagiu? Eles estão juntos? Eu e o pai não estamos mais juntos, mas tivemos um casamento de 15 anos e a reação dele quando soube que eu estava grávida foi muito boa, ele ficou muito feliz. E foi bom na chegada do nosso bebê, a gente ficou muito feliz. Qual foi o momento mais difícil desde que descobriu a gravidez e o mais prazeroso? Ah, o mais difícil para mim foi o mais difícil de todos foi a gestação, né? Porque assim, eu tinha anemia profunda e precisava tomar muito sangue, muitos remédios, então foi difícil para mim a gestação, foi assim um pouco de risco. E o momento mais prazeroso foi quando eu tive ele, né? Depois de um mês, porque na verdade quando ele nasceu não foi uma coisa assim tão para mim, né? Mas depois de um mesinho que ele já estava já espertinho, foi bom, foi bem legal, assim, foi novidade. Ter um bebê mudou seu projeto de vida? Ah, mudou, né? Porque geralmente quando você é mãe, você cria aquele instinto de proteção, né? Você quer proteger, você quer ensinar, quer que ele tenha
o melhor e a gente sempre tem aquilo, né? Eu não tive, então quero que o meu filho tenha. Então você sempre quer dar o melhor. Como foi sua vida a partir do momento em que você tinha um bebê para cuidar? Foi muito difícil para mim, porque eu tive que gerar assim duplamente mais maturidade, né? Eu tive que ser muito madura e o pior de tudo é de não ter pessoas por perto para ajudar. Então eu sempre procurava fazer amizade com pessoas, com os vizinhos, para que eu pudesse criar o meu bebê da melhor maneira, com todas as instruções possíveis de outras pessoas mais velhas. Então foi bem complicado. Como foi a combinação bebê, escola e trabalho? Escola, assim, quando eu me casei, meu marido me proibiu de estudar, né? Ele não deixou eu estudar mais. Ele falou que não era para estudar mais e o tempo passou e eu fui criando meu bebê. Então, assim, trabalho eu já não trabalhava fora. Só depois, quando ele já ficou maiorzinho, já andando, a partir dos 4 anos, foi que eu comecei a trabalhar. Então, e depois eu voltei a estudar depois de um tempo. Depois de uns 10 anos de casada, mais ou menos, eu voltei a estudar. E era difícil porque eu tinha que deixar ele com outras pessoas, tinha que deixar ele com vizinhos, e então eu tentava conciliar trabalho, escola, e foi difícil, muito difícil. Sofreu algum preconceito por ser mãe jovem? Olha, algumas pessoas criticavam por eu ser nova, mas não comentavam tanto porque eu era casada. Então, hoje em dia, o olhar da sociedade em relação a isso é bem diferente, mas antigamente era bem complicado. As pessoas criticavam bastante devido à idade. Tem algum conselho para as meninas que estão iniciando a vida sexual? Olha, eu acho que tudo tem uma história, né? Eu acho que não precisa correr, não precisa ter pressa, tudo tem o seu tempo certo. E se você colocar a cabeça no lugar e priorizar as coisas na sua vida, você vai se dar muito bem. Por exemplo, escola, trabalho, organizar a vida primeiro, para depois você pensar em ter um relacionamento, né? E como diz a palavra de Deus, relacionamentos sexuais é só depois do casamento, né? Projete bem a sua vida, não precisa correr, não precisa ter pressa. Já dizia minha mãe, né? Quem se apressa come cru. Como é ver sua filha ou seu filho sendo pai ou mãe na adolescência? Olha, eu acho que deve ser muito doloroso, né? Deve ser muito doloroso para um pai saber que o filho tão jovem já vai ter um peso de uma responsabilidade muito grande, porque gerar outra vida é um peso de responsabilidade, mas se nós criarmos os nossos filhos dentro da palavra de Deus, com certeza a gente vai amenizar esse atrito aí e essas decepções. E se nós criarmos os nossos filhos na palavra de Deus, com certeza eles vão ficar livres desse, como é que eu posso dizer, desse incidente. Para você, como foi ser pai na adolescência? Foi um sentimento de felicidade e um sentimento de ter que trabalhar para cuidar também do filho. Qual foi sua primeira reação ao saber que sua mulher estava grávida? Foi uma gravidez planejada? Não, não foi planejada, mas foi um sentimento de felicidade mesmo. Você chegou a imaginar como a chegada de um bebê afetaria a sua família? Não, nunca imaginei não, como eu disse, não foi planejado. Qual foi a reação de seus pais quando souberam? Como você... Eles me apoiaram, né? Tá. E a mãe do bebê, como reagiu? Estão juntos? Ela reagiu, ela teve um sentimento de, não sentimento, né? Ela teve uma surpresa, né? Na verdade, ela ficou feliz. Qual foi o momento mais difícil desde que você descobriu que a sua mulher estava grávida? E o mais prazeroso? O mais difícil é que você tem que abrir mão de várias coisas. E o mais prazeroso é que é o sonho da maioria, né? Ter um bebê mudou seu projeto de vida? Sim, mudou muito. Antigamente eu não tinha tanta preocupação, hoje em dia, sim. Como foi sua vida a partir do momento em que você tinha um bebê para cuidar? Foi... A rotina tinha que ser mudada, né? Muita coisa tinha que ser mudada. E eu teria que me dedicar mais a isso. Como foi a combinação bebê, escola e trabalho?
A gente teve que definir uma rotina, né? Pra isso. Não foi algo simples. A gente planejou, depois que a gente teve, a gente planejou mesmo. Você sofreu algum preconceito por ser pai jovem? Sim, eu sofri sim, mas na verdade eu não dei ouvido. Tem algum conselho para os meninos que estão iniciando a vida sexual? Sim, tipo, se você. É melhor você não ter essa preocupação logo de início, né? É mais fácil você planejar, porque assim você não passa nenhum sufoco nem nada. Como é ver sua filha ou seu filho sendo pai ou mãe na adolescência? A gente, tipo, a gente nunca vai falar que eles estão completamente errados, mas a gente tem que apoiar, né? É isso. Não foi fácil, não desejo para mãe nenhuma ter uma filha grávida na adolescência. Foi muito difícil para mim, para a família toda. Então, principalmente que não era casada, não casou, e ela teve que ficar com essa criança sozinha, a mãe e o avô ajudando. Sim, sim, porque chegou um pouco, mais um pouco assim, com o esposo. O meu esposo, ele começou muito, ficar muito culpando a mãe. O difícil foi ficar com ela, né, aguentando, foi uma barra muito pesada mesmo, só ajuda de mim, da minha família, que a gente deu muito apoio. O meu esposo não queria saber mesmo, ele ficou muito triste, muito chateado, foi uma decepção muito grande na nossa vida. Sim, o momento mais prazeroso foi quando a chegada da minha neta. Aí sim, aquele se tornou uma alegria muito grande. Até meu esposo, que estava tudo triste, ele se tornou alegre. Referente da, da vida sexual na adolescência, eu tive muita vergonha de conversar com meus filhos. Sempre tive. Até hoje eu ainda sinto envergonhada de falar assim com elas. Era 24 horas chorando, minha vida era só chorar, não alimentava, fiquei doente, trabalhava, mas fiquei afastada da firma por causa da depressão que eu peguei. Meu nome é Kelly, tenho 36 anos, tenho 2 filhos. Sou casada. Sim. Mãe, pra você, como foi ser mãe na adolescência? Bom, eu não fui mãe tão adolescente assim. Quando eu engravidei, eu já tinha 20 anos. Tive você, Letícia, com 21 anos. Mas mesmo assim foi muito difícil. Eu trabalhava, então foi muito difícil para mim. Tive que, no final das contas, depois que você nasceu, pedir as contas, porque eu precisava cuidar de você, não tinha como ficar em casa. A mãe do seu pai me ajudava, né, sua avó, mas era muito difícil para mim trabalhar e conseguir cuidar de você. Então, eu tive que sair do serviço. Pretendia estudar, né, futuramente. Quando eu saí da escola, eu não consegui fazer uma faculdade nem nada. Eu pretendia futuramente, depois ingressar numa faculdade e estudar, mas infelizmente não consegui. Porque aí já veio as responsabilidades, tive que tomar conta de você, tomar conta de casa, então não consegui. Tá. Qual foi sua reação ao saber que estava grávida? Foi uma gravidez planejada? Não foi planejado, porém eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz mesmo, eu já desconfiava, então quando eu tive a certeza eu fiquei muito feliz, mas não foi planejado. Você chegou a imaginar como a chegada de um bebê afetaria a sua família? Cheguei sim, fiquei com medo, embora eu e seu pai, a gente já estava quase indo morar junto, né? A gente já pretendia isso. Na verdade, a gente foi morar junto e depois eu descobri que eu estava grávida, mas eu fiquei meio envergonhada, assim, de falar para os meus avós, porque eu fui criada por eles. Mas no final deu tudo certo. Qual foi a sua
Qual foi a reação dos seus pais quando souberam? Como contou? Então, na verdade, eles souberam depois que eu já estava morando junto com seu pai e tudo. Até que não foi uma reação muito chocante, porque na ideia deles eu já estava casada, então tudo bem. Mas foi difícil. E o meu pai, como reagiu? Seu pai, ao mesmo tempo que ele ficou meio assustado, né? Porque ele ia ter que sustentar, mas ele gostou. Ele gostou. Foi difícil para ele também. Ele teve que assumir uma casa, assumir uma família, trabalhar duro. Foi difícil para ele, mas ele tomou a responsabilidade. Qual foi o momento mais difícil desde que descobriu a gravidez? Foi quando a gente foi morar junto, porque eu trabalhava e seu pai nesse momento ainda não estava trabalhando, então a gente passou muita dificuldade. Eu passei muito mal na gravidez, então a gente precisava de remédio caro. Eu precisei ser afastada do serviço, precisei ficar um tempo de repouso, então foi muito difícil por isso. Por várias vezes eu tive que ir pro hospital, foi muito difícil por isso. E difícil também porque a situação econômica da gente não permitia. E o mais prazeroso? Foi quando você nasceu, olhar pra sua carinha e você me chamar de mamãe. Ter um bebê mudou seu projeto de vida? Sim, eu pretendia estudar, fazer uma faculdade. Eu sempre falava que queria fazer uma faculdade ou para ser professora ou de contabilidade, porque eu adoro matemática, mas eu não consegui. Então mudou muito. Como foi sua vida a partir do momento em que você tinha um bebê para cuidar? Foi difícil, mas ao mesmo tempo foi bom. Foi difícil, né? Que eu tive que tomar responsabilidade, muita coisa eu não sabia, eu tive que me virar e aprender a fazer. E aí eu fui aprendendo. Sua avó sempre me ajudou muito, a mãe do seu pai. Eu não tive muito a minha avó, porque ela já era bem idosa. Então a mãe do seu pai me ajudou bastante. Como foi a combinação bebê, escola e trabalho? Então, eu não estudava na época. Mas para mim poder tomar conta de você e trabalhar, por um tempo eu ainda consegui manter, por alguns meses, mas depois não teve como. Eu tive que deixar o trabalho de lado e ficar só tomando conta de você. Sofreu algum preconceito por ser mãe jovem? As pessoas olhavam feio, assim, olhavam, pensavam, né? Ficavam olhando com aquela cara pensando, nossa, uma menina tão novinha. Eu não era tão novinha, mas eu aparentava ser muito novinha. Então as pessoas ficavam olhando assim, tudo, mas eu deixava pra lá. Tem algum conselho para as meninas que estão iniciando a vida sexual? Tomar cuidado com quem se relaciona, usar camisinha e tomar cuidado. Fazer tudo planejado, que é para depois no futuro não ter surpresas. Ficar grávida não é ruim. Ruim é ficar grávida sem condições de tomar conta de um bebê. Isso é ruim. Ficar grávida não é ruim, não é o fim do mundo. A gente fica grávida, o neném nasce, a gente cuida. O ruim é que a gente tem que deixar de fazer muitas coisas para poder tomar conta desse neném. E aí acaba atrapalhando a vida da gente. Agora uma pergunta que não é o meu caso, mas eu vou perguntar. Como é ver sua filha ou seu filho sendo pai ou mãe na adolescência? Não é o seu caso, eu espero que não. Nunca. Tomara que isso não aconteça, que você tenha cabeça, a gente conversa bastante. Mas eu acho que eu ia ficar muito chateada. Porque você ia ter que deixar vários sonhos seus para trás para poder cuidar de um bebê. Você tem a ideia de ser médica, você tem a ideia de morar em outro país. E se você tivesse um bebê nesse momento, isso não seria possível. Foi um susto, um desespero. A reação foi de choro e lógico que não foi planejada. Acho que eu não tinha muito noção do que ia acontecer. Meu pai ficou muito bravo e a minha mãe só chorava. E não foi eu que contei, foi uma tia. Ficou assustado, como eu, e hoje não estamos mais juntos, porque hoje ele não está vivo. O difícil foi contar para os pais, né? E o prazeroso foi quando o bebê nasceu. Tão linda, mamãe. Mudou, com certeza. Difícil, pois eu não sabia nem cuidar de mim mesma. Parei de estudar, pois não tinha como com um bebê pequeno e ainda não trabalhava por ser menor de idade. Sim, as pessoas te olham com um olhar diferente. Seus amigos se afastam, pois não quer uma pessoa que tem um filho pequeno andando junto com elas.
Começam pelas amigas, né? Que se afastam porque quer ir pra baladinha e você já não pode mais, porque tem um bebê pra cuidar agora. Acho que elas têm que conversar com a mãe, com o pai, se abrir em relação a isso, porque sexo não é um tabu, para poder se prevenir, para que não venha acontecer uma gravidez na adolescência indesejada, e não só o fato da gravidez, da doença também. Então precisa se conversar com os pais, ter uma mente aberta para usar preservativo e se cuidar. Ser mãe na adolescência. Foi bom, porém um pouco difícil, mas deu tudo certo no final. Qual foi sua primeira reação ao saber que estava grávida? Foi uma gravidez planejada? Não foi planejada. Minha primeira reação foi perguntar ao médico o que significava o exame que tinha dado positivo. Ele falou que o significado era a espera de um bebê. Você chegou a imaginar como foi a chegada de um bebê afetaria sua família? Sim, porque como não era planejado, ninguém estava esperando e não era o que minha mãe queria. Qual foi a reação de seus pais quando souberam? A reação da minha mãe foi falar: filha, já que aconteceu, agora você vai ter a responsabilidade de educar e de cuidar. E o pai do bebê, como reagiu? Estão juntos? O pai do bebê, na verdade, a gente não estamos junto, ele tem outra família. Qual foi o momento mais difícil desde que descobriu a gravidez? Quando o médico me examinou e falou: Silvani, você vai ter um parto que não vai ser normal, vai ser cesáreo. Porém, eu não sabia nem o que significava parto cesáreo. E a mais prazerosa? A prazerosa foi quando eu vi o rostinho do meu bebê pela primeira vez mamando nos meus seios. Ter um bebê mudou seu projeto de vida? Sim, mudou, porque a gente faz um plano de algo e já com o bebê já não é mais aquele plano que a gente planejou. Tipo, terminar os estudos, arrumar um emprego, ter seu próprio carro, sua casa, ser independente. E com o bebê fica um pouco difícil. Como foi sua vida a partir do momento em que você tinha um bebê para cuidar? Foi um pouco cansativo, corrido, mas porém eu fazia de tudo para me desdobrar e cuidar, educar, dar amor e carinho. Como foi a combinação bebê, escolar e trabalhar? Foi cansativo, porque eu trabalhava à tarde, pegava ela... trabalhava de manhã, pegava ela no colégio à tarde e estudava à noite. Sofreu algum preconceito por ser mãe jovem? Sim, as pessoas olhavam para mim e falavam: nossa, tão novinha já mãe. Alguns conselhos para as meninas que estão iniciando a vida sexual? Sim, que converse com suas mães, seja amiga dos seus pais, se previna, tem meios de evitar, usando o preservativo, tomando anticoncepcional. Como é ver sua filha ou seu filho sendo pai ou mãe na adolescência? Vai ser um pouco difícil, porque eu vou falar para eles, poderia ter evitado, poderia ter se prevenido, mas já que aconteceu, agora tem a sua responsabilidade de educar, de cuidar, dar amor, carinho, atenção, e é isso. Se fosse para ser hoje, qual seria a sua sugestão? Não teria sido mãe tão cedo. Se fosse a sua filha, qual seria a sua resposta, a sua justificativa? Você que é pai, qual seria a sua sugestão? Ser filho na adolescência? Assim, iria ter algum problema porque, como a gente é pai, a gente quer ensinar ele já um caminho certo, algo correto. A gente vai tentar sempre deixar ele o mais educado, mais... Para você, como foi ser mãe na adolescência? Foi muito impactante, porque eu não tinha planejado e eu tinha outras prioridades no momento. Qual foi sua primeira reação ao saber que estava grávida? Eu fiquei muito assustada. Foi uma gravidez planejada? Não. Você chegou a imaginar como a chegada de um bebê afetaria a sua família? Não chegou a afetar minha família, pois meus pais ficaram muito bravos no momento, mas depois eles me apoiaram. Qual foi a reação de seus pais quando souberam? Eles ficaram muito bravos. Como contou? Minha mãe percebeu. E o pai do bebê? Ele não tinha planejado também ter filho.
Como reagiu? Ele ficou assustado. Estão juntos? Não. Qual foi o momento mais difícil desde que descobriu a gravidez? Foi cair a ficha que eu estava realmente grávida. E o mais prazeroso? Foi amar o meu filho como eu nunca amei ninguém. Ter um bebê mudou seu projeto de vida? Sim, pois eu tinha outros pensamentos. Como foi sua vida a partir do momento em que você tinha um bebê para cuidar? Foi difícil, pois eu tinha que dar prioridade a ele. Como foi a combinação bebê, escola e trabalho? Eu coloquei meu filho em primeiro lugar. Sofreu algum preconceito por ser mãe jovem? Não, pois hoje em dia é comum. Tem algum conselho para dar para as meninas que estão iniciando a vida sexual? Para elas se prevenir e respeitar o seu tempo e seu corpo e com uma pessoa especial. Como é ver sua filha ou seu filho sendo pai ou mãe na adolescência? Meu pai respondeu: é muito difícil para um pai ver uma criança tendo outra criança. Oi, gente, meu nome é Yasmin, estou com uma convidada, Alice, e hoje a gente vai falar sobre gravidez na adolescência, que é um assunto bem polêmico. E eu vou fazer algumas perguntas para a Alice e ela vai responder como foi a experiência dela. Ela teve filho com 6 anos. Vamos lá. Para você, como foi ser mãe na adolescência? Foi uma surpresa, cara, um complicadinho, né? E como foi a sua primeira reação ao saber que você estava grávida? Foi uma gravidez assim que você desejava ou que você... Não, foi uma gravidez desejada. Foi? Você chegou a imaginar como a chegada de um bebê afetaria a sua família? Não, porque quando eu estava casada, né? Qual foi a sua reação e a reação dos seus pais a descobrir quando você estava grávida? Como você contou? Como que foi? Ah, foi complicado, né? Porque mãe colocou uma criança dentro da outra, né? Novinha. Mas ela ficou muito feliz, né? Ela me deu muito apoio, me ajudou muito na época. E o pai do bebê, como ele reagiu? Ah, eu estou porque ele tinha mais do que eu. De ser pai, né? Ninguém vai ficar, mas quem vai ver que tem que me mudar. E até hoje vocês estão juntos? 19 anos. Bom, né? Qual foi o momento mais difícil desde que você descobriu a gravidez e o mais prazeroso? Difícil é educar, né? E ter uma adolescência, né? Educar também é complicado, porque ele deu um susto assim, né? Não sei se você dá conta. Não tem experiência? Ter um bebê mudou o seu projeto de vida? Oxe, não foi muito. Não foi nada também. Casa nova, não foi nada mais. Bem, eu faço. Como foi a combinação bebê, escola e trabalho? Mais ou menos. Sofreu algum preconceito por ser jovem? Não. Tem algum conselho para as meninas que estão iniciando a justiça? Mas se prevenir muito, não tem que levar complicado demais. Se tiver uma parceira também, se tiver um parceiro de Tem pai que abandona, tipo, cuidado, sim. preservativo, né? Preservativo. Como é ver sua filha ou seu filho sendo pai ou mãe na adolescência? Tipo, Bem, meu filho, você vai agora, não. Escuro, lá, pensava já com os 30, 40, 50, 50. porque, né, é difícil.
Pra mim, como foi ser mãe na adolescência? Eu vou perguntar como fosse pra mim mesma. Pra mim foi uma surpresa, mas não esperada, mas aconteceu. Qual foi sua primeira reação ao saber que estava grávida? Eu tomei um susto porque a minha gravidez não foi desejada. Eu já respondi as duas de uma vez aqui. Você chegou a imaginar como a chegada de um bebê afetaria a sua família? Não. Eu preciso observar uma coisa? Qual foi a reação dos seus pais quando souberam como contou? A reação da minha mãe, ela ficou feliz que ela ia ser vó de novo. Como eu namoro com meu pai eu não sei, meu pai namora aqui. Eu contei, eu cheguei nela e falei que eu tava grávida, que eu tinha engravidado. E ela só ficou, deu uns conselhos. E o pai do bebê, como reagiu? Estão juntos? Ele ficou feliz e a gente tá junto, a gente mora junto. Qual foi o momento mais difícil desde que descobri a gravidez e o mais prazeroso? O momento mais difícil é que a gente fica pensando, né, como comprar as coisas do bebê e tal, essas coisas. E o prazeroso é saber que eu vou ser mãe e que meu namorado vai ser pai. Ter um bebê mudou o seu projeto de vida? Sim, mudou. Como foi sua vida a partir do momento em que você tinha um bebê para cuidar? Eu ainda não sei porque eu ainda estou grávida, ainda não ganhei. Como foi a combinação bebê, escola e trabalho? Foi meio cansativo porque a gravidez deixou de ser meio cansada, mas estou mais... Sofreu algum preconceito por ser mãe jovem? Não. Tem algum conselho para as meninas que estão iniciando a vida sexual? Conselho? Eu não tenho. Não. Como é ver sua filha ou seu filho sendo pai ou mãe na adolescência? Para você, como foi ser mãe na adolescência? Ser mãe na adolescência é uma barra difícil de encarar. Lidar com sustos e responsabilidades antes da hora não é fácil. É muito, muito, muito difícil mesmo. Ok. Qual foi sua primeira reação ao saber que estava grávida? Foi uma gravidez planejada? Não. Minha primeira reação foi de espanto e ao mesmo tempo surpresa, junto com o medo. Não foi uma gravidez desejada por causa da imaturidade. Você chegou a imaginar que a chegada de um bebê afetaria sua família? Sim, cheguei a imaginar. Não é à toa que a primeira coisa que se passou pela minha cabeça foi abortar. Qual foi a reação dos seus pais quando souberam? Como contou? A reação deles foi de uma alegria e ao mesmo tempo surpresa por saber que sua filha se deixou levar pelo desejo. Eu não contei. E eles descobriram. E o pai do bebê? Como reagiu? Estão juntos? O pai da criança de imediato falou que iria assumir. Hoje em dia não estamos mais juntos. Qual foi o momento mais difícil desde que descobriu a gravidez? E o mais prazeroso? O momento mais difícil? Sim. Todas as responsabilidades que tive que assumir. Ter um bebê mudou seu projeto de vida? Sim, foi totalmente diferente do que eu imaginava, pois imaginava que seria um pouco mais fácil. Eu parei de pensar em mim para pensar na criança. Como foi sua vida a partir do momento em que você tinha um bebê para cuidar? Bom, eu tinha parei os estudos e comecei a trabalhar. Ok. Como foi a combinação bebê, escola e trabalho? No começo foi difícil, tanto que eu parei os estudos, comecei a trabalhar, né, que eu tinha falado antes. Mas aí depois eu consegui voltar a estudar e conciliar o estudo e trabalho e a criança. Sofreu algum preconceito por ser mãe jovem? Não digo preconceito, mas as pessoas olhavam torto e ficavam falando pelas costas, por ter tido um filho cedo. Tem algum conselho para as meninas que estão iniciando a vida sexual? Aconselho a pensarem mais. Sim. Grande conselho. Como é ver sua filha ou seu filho
sendo pai ou mãe na adolescência? Foi preocupante, né? Foi preocupante porque eu não jamais imaginava que minha filha seria mãe tão cedo. Ok. Muito obrigada pela entrevista de vocês, gente. Nós agradecemos. Boa noite. Imagina.